Campina Grande, Paraíba. Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, mantenedora. Pronto? Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. A TV Chico Xavier transmite sua imagem aqui de Campina Grande, na Paraíba, Brasil, para todo o Nordeste brasileiro e às vezes alcança até países vizinhos. Nós queremos, neste instante, cumprimentar o conferencista da noite, irmão Delane, que não é Gabriel, mas não deixa de ser Delane, e implorar a misericórdia divina que abençoe o nosso trabalho, a nossa luta, que o mundo seja iluminado pelo mundo maior, cuja palavra possa tocar profundamente os nossos corações, germinar esperanças num povo todo que sofre de todos os continentes, e nesse instante desejar as criaturas que se sintonizam conosco, que a vossa crítica floresça no coração de todos, que o dor das violetas seja constante nos seus caminhos, que nós possamos, de mãos dadas, construir a pátria do Evangelho, realizando o amar uns aos outros, síntese da própria doutrina cristã, que o mestre maior de todos os mestres nos deixou como herança bendita e que deve estar presente no coração de todos nós, aqui e ali. Cumprimentamos aos irmãos, desejando especialmente ao irmão Cláudio Santos, que é um dos grandes colaboradores do nosso trabalho lá em Paupário, Pernambuco, a nossa saudação carinhosa, extensiva aos seus familiares, e demais irmãos que colaboram com a Casa de Caminho de Campina Grande, cujo patrono é Francisca Assis e Clara, que pacientemente nos toleram há 48 anos já que nós estamos nesse trabalho, já para 49. E nessa noite vamos ter a alegria de ouvir um Delano que não é Gabriel, mas deve ser mais brilhante do que o nosso saudoso Gabriel Delano. Portanto, desejando a ele que transmite uma mensagem de esperança para o povo brasileiro, que tenhamos um Natal, já está próximo, sem essa pandemia tão terrível que vem massacrando o mundo inteiro, que na nossa concepção, segundo as nossas observações e estudos, e da idade do conferencista, nós acreditamos que é uma aprovação kármica, porque a humanidade inteira, sobretudo o cristianismo, que tinha uma obrigação de ter ao menos um mandamento. A síntese de toda a doutrina, o amar dos outros que o Mestre Jesus nos deixou, e que, lamentavelmente, nós nos toleramos por necessidade, mas não nos amamos. E o preço dessa epidemia é a falta de amor no coração humano, porque quando o amor chegar, que atravessar as barreiras de 50%, toda essa miséria que hoje machuca o coração do mundo inteiro, ela deixará de existir. Mas, lamentavelmente, como a humanidade tem muita religiosidade de aparência, mas os corações vazios, quando Santo Agostinho dizia que, com a sua sabedoria no século IV da nossa era, no começo do século V, que Deus estava no coração de todos os seus filhos. E Ele está presente e permite que nós soframos tanto, é porque nós estamos ausentes dele. Ele está presente a nós e nós estamos ausentes dele. E a nossa ausência de Deus faz com que essa epidemia e muitas outras misérias que acontecem no mundo inteiro, a violência, o crime, a droga e tantas outras coisas, nada mais tão de que a nossa ausência de autenticidade religiosa. Que a rosa continue florescendo no coração de todos, e a irmã Kalina vai ler o Evangelho para a reflexão do irmão dela. Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos aqui para essa reunião, que possamos chegar em todos os lares, levando a paz, levando a saúde do corpo e do espírito, e renovando a nossa fé através da mensagem de Jesus. Então, a leitura da noite de hoje será do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, intitula-se Bem-aventurados os que misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe.
Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Isso está em Mateus, capítulo 5 a 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus, capítulo 6, versículo de 14 a 15. Se contra vós pecou vosso irmão, ide, fazei-lhe sentir a falta em particular. A sós com ele, se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Está em Mateus, capítulo 18, a 15, de 21 a 22. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é prova da alma elevada, que paira acima dos golpes que eles possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, ser-o-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa a dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a quem o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes, que lhes faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de que possa dizer toda a gente: vede como sou generoso? Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, esse capítulo de hoje, que foi lido, Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque se deve entender por pobre de espíritos. Então, com essa mensagem, eu passo para o palestrante da noite de hoje, Delano Mineiro, que está aqui em 7 Lagoas, que vai falar sobre para onde vamos depois da morte, não é isso? Então, uma palavra, Delano. Muito obrigada. Boa noite. Caríssimos irmãos, estimadas irmãs, queridos amigos internautas, o meu agradecimento aos nossos irmãos, a nossa irmã da TV Chico Xavier, que sempre nos trouxe mensagens dentro do Evangelho de Jesus, nos dando a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez em nome do Mestre. E que a paz do Mestre Jesus, mais uma vez também, nesta noite,
com a bênção e da misericórdia divina, possa estar com todos nós. Viemos do mundo espiritual. E para o mundo espiritual, um dia, todos nós retornaremos. Podemos dizer 3 certezas que nós temos na vida. Que viemos do mundo espiritual. Que um dia deixaremos este mundo através da morte do corpo físico. E iremos para o mundo espiritual. Mas, para onde iremos? Essa é a pergunta, é a proposta desta live. Para onde iremos depois de deixarmos o corpo físico? Depois de deixarmos a matéria? Podemos dizer que nós iremos, dizemos assim de uma forma ainda superficial, de acordo com a nossa condição, com o nosso estado de evolução. E assim, podemos afirmar que cada caso é um caso. Cada desencarnação, cada espírito que deixa o corpo físico, irá, consequentemente, dar continuidade à vida que estava levando. Mas para que possamos compreender de uma forma mais objetiva, mais real, acerca do tema desta noite, recorremos a um episódio de um palestrante espírita em uma populosa cidade aqui no nosso Brasil. Um excelente orador, falava com muita propriedade, com muito conhecimento de causa, e em um determinado dia, após a sua fala, após a sua palestra, um senhor velhinho aproximou-se dele na tribuna, na casa espírita, e disse a ele: meu jovem palestrante, eu estava sentado ali, na última fileira, no último banco, ouvindo atentamente tudo o que você falou, desde o início até o final, acerca do Evangelho de Jesus. Mas eu tenho dificuldade de entendimento, dizia o velhinho. Eu tenho dificuldade de entender essas palavras difíceis, essas palavras do qual foge a minha compreensão, do qual foge do meu entendimento. Eu não sei ler, não sei escrever, sou analfabeto, e com isso eu queria que você explicasse acerca daquela passagem que você citou durante a sua palestra, durante a sua explanação do Evangelho. O palestrante, então, percebendo que tratava-se de uma pessoa humilde, de uma pessoa simples, deu as explicações devidas àquele senhor, de uma forma mais abrangente, de uma forma mais explícita, buscando falar um linguajar mais popular, para que aquele velhinho pudesse entender a sua condição em que ele estava explanando o Evangelho. Assim, ao termo da reunião, cada um retornou-se para os seus lares. Passaram-se uma semana, e lá novamente estava o palestrante proferindo os comentários do Evangelho da noite, fundamentando em Jesus e em Allan Kardec. Ao término de sua palestra, mais uma vez, aquele senhor velhinho aproximou-se do orador para que ele, o orador, pudesse esclarecer algumas considerações que ele, o próprio palestrante, havia tecido durante a sua oratória. Dizia o velhinho: olha, eu entendi alguma parte, a outra parte eu não entendi muito, porque você sabe a minha condição, que eu não sei ler, que eu não sei escrever, e, consequentemente, essa minha dificuldade faz com que eu venha até você e, se possível, você possa me esclarecer sobre aquela passagem que você citou do Evangelho de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o orador
solícito, explicou com riqueza de detalhes para aquele senhor que não tinha o entendimento necessário de compreender, de entender. Assim, se fez na outra semana, na terceira, na quarta, os meses se passaram, os anos se passaram, e sempre o orador, ao término de sua palestra, recebia a visita daquele velhinho para que ele, o orador, pudesse tirar suas dúvidas. Foram muitos anos o orador fazendo os comentários, a explanação do evangelho, e aquele velhinho tendo as suas dúvidas. Foi chegado um dia, como chegará para todos nós, mais cedo ou mais tarde, que tanto o orador quanto o senhor, o velhinho, analfabeto, haviam desencarnado já há algum tempo, tanto um como o outro. O tempo passou durante muitos e muitos anos, e eles então desencarnaram. O palestrante se viu, ao deixar o corpo físico, em um lugar sombrio, um lugar onde havia espíritos sofredores, um lugar onde não havia a luz natural, a luz solar, era um lugar escuro, cheio de lamas, cheio de cavernas. Ali estava o orador sofrendo naquele ambiente, ele incomodado com aquela situação. Ele que tinha conhecimento de causa, o palestrante, percebeu que ele estava nas chamadas zonas umbralinas. Ele foi para o umbral quando deixou o corpo físico. E ele começou a se perguntar, ora, eu tinha conhecimento espírita? Ou era o palestrante espírita quando estava na Terra, quando estava no corpo físico? Eu falei para 100, para 200, para 300 pessoas, para várias centenas e centenas de pessoas durante décadas da minha vida. E agora me vejo nessa condição? Por quê? Ele ficou se perguntando. Mas, contudo, meus irmãos e minhas irmãs, nós sabemos que Deus não desampara ninguém. Lembremos-nos, vamos fazer uma pequena observação nessa nossa fala, quando André Luiz, que era doutor, médico, um homem culto da ciência, um homem letrado, e foi para as zonas umbralinas, foi para o umbral, André Luiz. Ficou anos e anos, depois que ele foi resgatado, que ele foi para a colônia Nosso Lar. E com isso, então, aquele orador, depois de muitos anos no umbral, foi resgatado, como foi André Luiz, em que nós tivemos a oportunidade de ler e outros de ver o filme O Nosso Lar. E com isso, então, o orador, naquele momento, foi resgatado, depois de muitos anos que ele estava no umbral. Ele viu a equipe socorrista, a equipe de médicos, enfermeiros, benfeitores espirituais indo ao seu encontro para tirar ele daquele ambiente, para que pudesse resgatar ele do umbral. E assim se fez. Ele foi resgatado. E para sua surpresa maior, o responsável daquela equipe, o benfeitor espiritual responsável pelo aquele trabalho que estava ali com os médicos e enfermeiros, era um velhinho que sentava no último banco para assistir a sua palestra na casa espírita. Era aquele velhinho que não sabia ler, era aquele velhinho que não sabia escrever, que tinha dificuldade para entender o que ele falava. E ele ficou surpreso e disse ao velhinho, olha, você aqui, numa condição superior à minha, eu que falava, que ensinava, que educava com as palavras, que estudava, e você
sequer sabia ler e escrever, cercado de dúvidas, que eu fui, digamos assim, na terra, o seu orientador, fui um professor para você, e você aqui numa condição extremamente superior à minha, moralmente falando. Como você pode me explicar isso? O velhinho então disse a ele: meu irmão, tudo que você foi falando, eu fui praticando. Tudo que você foi falando, eu fui praticando. E o orador, então, entrou em estado de repouso e foi resgatado, levado para um hospital, para uma colônia espiritual. Podemos dizer duas frases, duas passagens do Mestre Jesus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Foi o caso do orador. E uma segunda consideração, podemos assim dizer, é que, vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, a primeira, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. É uma verdade. E a segunda é a lei de causa e efeito. Nós vamos colher o que estivermos plantando. Ora, o orador desse episódio que nós contamos, ele agiu somente com as palavras, com o verbo. Ele não teve a consolidação da prática daquilo que ele falava, ou não se esforçava. Já aquele velhinho procurou praticar o que ele falava. Essa foi e é a diferença. A segunda frase que nós falamos de Jesus é essa: há muitas moradas na casa do meu Pai. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E voltamos à pergunta aos nossos irmãos internautas e todos vocês que estão nos acompanhando nessa live. Para onde vamos depois da morte? Nós vamos de acordo com a nossa condição moral, com a nossa condição espiritual. Existe milhões e milhões de mundo espalhado pelo universo, pela Via Láctea, afora imaterial. Existem centenas, milhões de colônias espirituais, de postos e socorros, para acolher o nosso espírito enquanto deixa o corpo físico. O nosso lar é uma colônia espiritual que fica situado acima da cidade do Rio de Janeiro. E tem como habitantes espirituais 3 vezes mais a população do estado de São Paulo. Veja como que é grande o nosso lar. É uma das colônias espirituais. Podemos ir para umbral, podemos ir para uma colônia mais superior que a do nosso lar, ou inferior. Tudo vai depender do nosso histórico. Desde o do nosso nascimento até os últimos minutos, os últimos segundos de nossas vidas. Mas o mais importante também é entendermos que leva-se em conta para onde vamos as nossas reencarnações também. Não é só a reencarnação atual. Vejamos bem, André Luiz ficou anos no umbral, depois foi para o nosso lar, embora chegou lá como trabalhando na faxina, trabalhando na limpeza, ele aqui que era doutor, que era médico, né? Era rico, era um homem que tinha status, que tinha um poder aquisitivo materialmente financeiro elevado, em vista dos demais. E com isso, ele chegou no nosso lar para trabalhar voluntariamente no serviço de limpeza, de higienização, nos sanitários do nosso lar. Entretanto, em pouco tempo, digamos assim, depois de muitos anos, ele se tornou um dos maiores escritores espíritas, através do médium Chico Xavier. Ora, como que ele, André Luiz, que chega no nosso lar, considerado como suicídio, que ele ficou
internado, ficou hospitalizado no nosso lar, na área dos suicidas. E lá ele ficou. Foi um suicídio direto, que ele abusou do álcool, abusou da alimentação, abusou do tabaco. Com isso, ele queimou, destruiu seus fluidos vitais antes do término previsto, de uma forma natural. Ele reduziu a sua vida, o seu fluido vital, e desencarnou antes da sua programação. Então, ele foi considerado um suicídio indireto. Depois de suicídio direto, que assim ele chegou no nosso lar, ele foi no nosso lar, teve uma ascensão, passou a ser passou a ser escritor. Então vejamos como pode uma pessoa que chega no nosso lar como suicida indireto, depois se torna um dos maiores escritores. E aí lançamos uma segunda pergunta. E as suas reencarnações anteriores? Não contam? Contam. Então, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, nós vamos de acordo com a nossa condição espiritual. Nós vamos conviver com a nossa afinidade mental. Nós saímos do corpo, mas não saímos da vida. Nós saímos do corpo, mas não saímos da vida. Por exemplo, digamos hipoteticamente, se eu sou uma pessoa orgulhosa, uma pessoa prepotente, vaidosa, uma pessoa que na atual existência estou cometendo furtos, lesando o meu próximo, os seus, o seu patrimônio financeiro, se eu sou uma pessoa que estou cometendo crimes, matando, roubando, odiando, não respeitando o outro, uma pessoa intolerante, impaciente, egoísta, vaidosa. Se eu viver a minha vida toda assim, ao deixar o corpo físico, eu continuarei a mesma pessoa. Eu saio do corpo, mas não saio da minha personalidade, do meu caráter. O espírito conserva todo o seu caráter, toda a sua personalidade. Ninguém vira santo porque deixou o corpo físico. Ah, fulano foi para o céu, virou santo. Não. Se ele era uma pessoa boa, ele vai continuar a ser uma pessoa boa. Que, digamos hipoteticamente, se eu sou uma pessoa caridosa, uma pessoa que sou uma pessoa benevolente para com os outros, que usa da indulgência para com as faltas alheias, sou uma pessoa amorosa, uma pessoa do bem, quando eu deixar o corpo físico, eu serei a mesma pessoa, benevolente para com as faltas alheias, indulgente para com o erro dos outros, uma pessoa boa, uma pessoa carinhosa, continuarei a ser a mesma pessoa. E o meu espírito ele vai se afinar de acordo com a minha condição moral, a minha condição espiritual. Então, hipoteticamente, voltamos a falar, se eu sou um assassino, a vida toda cometi furto, roubei, ultrapassei, tirei a vida das pessoas, chegar no plano espiritual, deixar o corpo físico, eu vou conviver com espíritos do mesmo naipe, na mesma condição. É a lei de atração, é a lei da afinidade. E se eu sou uma pessoa boa, realmente boa, ao chegar no plano espiritual, eu estarei convivendo com pessoas boas também, em lugares onde existem pessoas boas. O bem e o mal existe aqui na Terra. A mesma coisa no plano espiritual. Podemos assim dizer, existem lugares na Terra, aqui no nosso planeta, que são lugares bons, né? Mas tem lugares onde são lugares perigosos, aonde nós não aconselhamos as pessoas irem, porque são lugares onde as pessoas podem correrem risco de ser assaltada, de perderem a vida. A mulher, no caso, de ser estuprada. Existem lugares perigosos pelo mundo afora, como existem lugares também bons, politicamente falando. A mesma coisa é no plano espiritual. Então, que possamos entender desta forma, o lugar que nós vamos vai ser de acordo com o nosso merecimento, do nosso mérito ou do nosso demérito. Não existe milagre. A natureza não dá salto. Não é pelo fato que eu deixei o corpo físico que eu virei santo ou eu virei
um espírito obsessor da noite para o dia, porque eu deixei o corpo físico. Não. Toda mudança é gradativa. Toda mudança é gradativa. Allan Kardec diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar suas má tendências. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar suas má tendências. Podemos fazer uma pequena comparação, não para criarmos polêmica ou atritos nas nossas observações uns para com os outros. Por exemplo, para onde os nossos irmãos internautas, os nossos irmãos que estão nos ouvindo, acham que Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce foi quando deixou o corpo espiritual? Para um lugar bom, porque eram pessoas boas. Estou dando um exemplo assim mais claro, mais objetivo, para que possamos entender. Aí eu pergunto aos nossos irmãos, para onde que foi o espírito de Hitler? Não estamos aqui para julgar ninguém, mas para onde foi o espírito de Hitler? De Lampião? Que foram pessoas que eram pessoas realmente más, que viveram no mal, e para onde foi o espírito dessas pessoas? É a lei, é a justiça divina. Não tem mistério, não tem segredo. Se eu sou bom, eu colherei o bem. Se eu sou mau, eu colherei o mal. É a mesma coisa um fazendeiro, ele dá para um agricultor, para o seu empregado, sementes de soja para plantar na terra arada. Então aquele trabalhador, ele passa um largo período plantando soja, lançando a semente na terra arada. Depois vai vir a colheita. O que ele estará colhendo? Soja. É impossível que ele possa colher arroz se ele plantou soja. É impossível que ele possa colher feijão se ele plantou soja. A mesma coisa é a vida moral. São as nossas vidas. Se eu plantei o mal, é impossível ser feliz. Eu colher felicidade, eu colher paz, eu colher harmonia. Agora, se eu plantei o bem, se eu fui uma pessoa bem, se eu fui uma pessoa de bem, se eu fui uma pessoa que ajudei os outros, eu vou colher aquilo que eu plantei. Eu estarei resgatando aquilo que eu plantei. Foi o caso de André Luiz, no livro Nosso Lar. E tantos outros espíritos da literatura, que nós temos conhecimento das obras de André Luiz, de Dr. Bezerra de Menezes, de Emmanuel, que nós entendemos a dinâmica da vida. Por isso que Jesus já dizia, há muitas moradas na casa do meu Pai. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Basta pegarmos, por exemplo, a Revista Espírita, que foi publicada, escrita por Allan Kardec, as comunicações dos espíritos, de Joana de Dark, de Mozart, no planeta Júpiter, espíritos que foram e fizeram parte da história da humanidade. Então vejamos, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, dependem de nós. O que importa é a qualidade, não a quantidade. No início da nossa fala, nós narramos o caso daquele orador. Ele falava, mas ele não realmente vivenciava para praticar aquilo que ele falava. Já o velhinho que tinha dúvida, que não entendia quase nada, que não era letrado, ele subiu, ele teve uma ascensão, porque ele praticava tudo aquilo que o orador falou. Então, nós percebemos e vemos cada vez mais, o que importa é a nossa conduta, não é a religião em si. Porque se assim fosse, Deus seria injusto. Ora, existem muitas pessoas, muitos espíritos extremamente evoluídos no catolicismo, nos nossos irmãos evangélicos, no meio espírita. Existem muitos espíritos evoluídos que são céticos, mas são pessoas boas. Então não é a religião em si que vai fazer a diferença. Não adianta eu chegar no plano espiritual e dizer assim, olha, eu conheço todas as obras de Allan Kardec,
o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, a Gênese, o Céu e o Inferno, obras póstumas, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Revista Espírita, o que é o Espiritismo, o Principiante Espírita. Eu sei tudo. Não adianta eu chegar no plano espiritual com essa bagagem intelectual. E aonde fica a minha bagagem do coração, a minha bagagem do amor? Como que anda, como que está? É essa bagagem é que vai definir o nosso futuro. Ora, mais vale um cético digno do que um religioso hipócrita. Jesus já dizia: o maior dos mandamentos está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, no item 8, assinado pelo Espírito de Lázaro, a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Este é o maior dos mandamentos. Amar o próximo. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Espíritas, amai-vos. Instruí-vos. Ora, o amor é a base de tudo. É a alavanca para tirarmos nós da sombra, do egoísmo, da inércia, da zona do conforto. É caminhando com Jesus que se vai ao longe. Não temos que ficar preocupados, perdemos noite de sono, para onde vamos quando deixarmos o nosso corpo. Nós temos que pensar em viver sem prejudicar o outro, sem fazer mal ao outro. Como diz o Dr. Bezerra de Menezes, não é necessário não fazer o mal, é preciso também fazer o bem. E fazer o bem, enquanto estamos aqui neste mundo, enquanto a oportunidade é dada a todos nós. E o bem podemos começar com uma oração. Sim, uma oração para um vizinho que está passando dificuldade, uma oração para o pai de família que está desempregado. Nós não vamos resolver o problema da humanidade, mas podemos, com certeza, resolver de forma, digamos assim, parcial e dar força espiritual sem que a pessoa saiba, através das nossas orações, dos nossos benefícios que podemos emitir àquela pessoa. Nessa época de pandemia, não se pode aglomerar, muitas casas espíritas ainda não retornaram às suas atividades. Eu não sei aí na Paraíba, eu não sei aí no Nordeste, mas aqui em Minas Gerais, aqui em Sete Lagoas, está tudo fechado as casas espíritas. Ora, mas eu posso fazer a caridade de outra forma, ser mais paciente dentro da minha casa, ver quem está precisando da minha ajuda. Eu não preciso estar necessariamente presente de corpo, mas presente de espírito. Ora, os benfeitores espirituais, eles não vêm de outras colônias, de outros lugares tão distantes para nos auxiliar. Eles não precisam estar do nosso lado para nos dar o suporte, nos dar o auxílio necessário. A mesma coisa somos nós. Não precisamos estar dentro da casa espírita todo dia, toda hora. É preciso que estejamos com Jesus nos nossos corações, para termos e exercermos, dentro da nossa condição, a prática do bem. Eu digo condição porque cada um de nós vamos dar o que nós temos. Como que eu posso dar uma coisa que eu não tenho? Então não adianta eu tentar abraçar o mundo. Não adianta eu querer mudar da noite para o dia. Voltamos a dizer, toda mudança é gradativamente. Ora, nós já temos uma melhora enorme. As nossas primeiras reencarnações do nosso espírito era no mundo primitivo. Nós éramos canibais. Olha o tanto que o nosso espírito já evoluiu. Já não somos mais canibais. Nós já temos um senso, onde sabemos o que é certo, o que é errado. O que acontece quando nós cometemos uma infração, diante das leis dos homens, diante das leis de Deus, independentemente do rótulo da religião em que estivermos vinculados. É assim, caríssimos irmãos e estimadas irmãs. Nós vamos para onde nós merecemos, porque é a justiça divina,
E a justiça de Deus não falha. É a lei natural. O bem cuida do bem. O mal cuida do mal. Então vejamos, caríssimos irmãos, estimadas irmãs e queridos internautas, que possamos ser um pouco mais cristão nesta vida, nesse mundo de provas e expiações. Tantas pessoas deixando o corpo pela Covid, nós sabemos que não existe o acaso, continuemos fazendo a nossa parte, seguindo a orientação da Organização Mundial da Saúde, tomando as precauções necessárias, mas é um momento delicado que está passando a humanidade. Quantas famílias tiveram seus entes queridos deixando o corpo pela Covid de forma precoce? Quantos pais de família, nesse momento, perderam o emprego devido à crise financeira que se alastrou, né, pelo mundo afora devido ao impacto do vírus? Então, vejamos que é um momento delicado. Nós ligamos a televisão, acessamos a internet, ao noticiário virtual, online ou televisivo, seja qual for, vimos as barbaridades. Mãe, pai matando os próprios filhos, crianças sendo mortas, espancadas até a morte, filhos, netos, maltratando os próprios pais, os próprios avós, marido espancando, tirando a vida da companheira, e assim por diante. Nós sabemos que isso já existe desde que o mundo é mundo, a violência. Mas nós temos o dever e condição de diminuir essa violência se nós quisermos ser uma pessoa melhor e, consequentemente, viver em um mundo melhor. Como que eu quero viver um mundo melhor se eu não estou contribuindo, se eu não estou fazendo a minha parte, dando a minha contribuição? Se o outro não faz, se o outro não colabora, o problema é dele, o problema não é meu. Que eu faça a minha parte para que eu possa ter paz de espírito, paz de consciência. Não devemos deixar para amanhã o que você possa fazer hoje, dentro do equilíbrio, dentro de um conceito de ética, de bom senso. A doutrina espírita é maravilhosa, mas só surge efeito se tivermos com os corações, caríssimos irmãos e irmãs, voltados para a prática do bem. Só terá efeito se tivermos com os corações voltados para a prática do bem, para que possamos entender essa dinâmica. Caminhemos, mesmo recebendo pedrada, mesmo recebendo críticas, caminhemos. Jesus não agradou a todos até hoje. O que dirá nós? Mas nem por isso devemos desanimar. Nem por isso devemos nos estacionarmos, que procuramos valorizar a vida, para que a vida nos valorize. Procuremos fazer o bem sem olharmos a quem. Procuramos ser pessoas úteis, porque a vida é um sopro. Não vamos levar nada de valores materiais. Tal é que caixão não tem gaveta. Ora, nem o nosso corpo nós vamos levar. O que dirá o nosso carro, a nossa casa? Nós vamos levar o que nós temos aqui, o nosso conteúdo de sentimentos, sejam eles bons ou sejam eles ruins. Por isso, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, não desanimem, persistem mais um tanto, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Ante qualquer dificuldade, cultive o espírito da benevolência e da boa vontade. Ante os pesares da vida, observa a alma querida, a dor que ilumina a vida. Sob as provas tais quais são, a terra é uma grande escola, de que temos usufruto, lembrando enorme instituto de trabalho e de elevação. Nascemos e renascemos,
atendendo às leis concisas, conforme as lições precisas que temos nos para dar, no serviço que nos cabem, naquele com quem vivemos, jaz em ponto supremo do nosso próprio lugar. Nas tarefas em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra intimamente é chamada a servir, de estrada a estrada para a vitória do bem. O homem robusto e moço que administra a riqueza, traz por suas vezes o rude e acesa a fogueira da aflição. A mulher que exibe ao colo joias em forma de luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca censures, trabalhe, crê, auxilias e não temas, cada qual guarda problemas, em forma de sombra e de dor. Quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova na grande escola do amor. Que assim seja, Senhor. Peraí. Não está saindo. Queremos agradecer a palestra do irmão Delane, agradecer os irmãos que se sintonizaram, ainda estão comunicando conosco, desejando aquilo que fizemos no começo, que a Rosa Cristina continue florescendo no coração de todos, e possamos superar este momento difícil em que vivemos como humanidade, particularmente como brasileiros, na certeza que no próximo Natal a nossa situação já estará relativamente bem suavizada, sem essas dificuldades todas que hoje nós notamos pela televisão, os números astronômicos de felizes, de lares desfeitos, de toda a natureza, aqui estamos no Natal. Essa língua estará de maneira muito suave, já tolerável. E no próximo ano, possivelmente, com o avanço da ciência e as bênçãos do mundo divino, o Brasil reconquistará o futuro que nós prevemos e que os Espíritos generosos têm revelado, que seremos o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Nós agradecemos a todos que sintonizaram conosco, que ainda estão sintonizando, desejando que tenham todos uma semana cheia de bênçãos do mundo divino, os missionários do Cristo Jesus, amparando os seus lares contra essa epidemia, dando saúde, paz e muito amor aos corações que estão nesse momento em dificuldades para subsistir de tantas dificuldades de toda a natureza, e pedindo aos céus a sua misericórdia, que esse karma terrível que nós plantamos ao longo dos séculos, que estamos colhendo agora, porque é de verdade, o que acontece aqui em toda a parte do mundo é um resgate kármico. Alguém pode dar outra definição, mas essa é a que é real, não por arrogância, mas nós somos aquilo que plantamos ao longo do tempo. Somos da civilização cristã, que dominou a Europa, e a Europa dominou e escravizou uma grande parte da Ásia, praticamente toda a América do Sul e a África, e nós, como cristãos, ao longo desses 500 anos, a semente que plantamos foi a pior possível. E, com exceção de alguns iluminados que por aqui passaram, como a irmã Dulce da Bahia, o legado é um manancial de luz, de amor, e muito um Chico Xavier, cujo plantio é um verdadeiro roseiral, hoje na eternidade, como a sua mensagem que ele deixou e seu exemplo de vida. Nós temos certeza que, lá para o fim do ano, a coisa está mais suavizada, a lágrima que nós vamos derramar, de verdade, vai suavizar, vai ser uma parte do resgate, do grande débito que contraímos, e se permitir a misericórdia divina, a humanidade inteira, a partir do próximo ano,
vai superar essas dificuldades e todo mundo vai ter condições de trabalhar com dignidade, porque hoje, lamentavelmente, só o Brasil, não queremos dizer que a irmã miserável permanece quase como a 2000 ano passado, exceção de 3 países que têm petróleo, a África do Sul, que tem a maior produtora de ouro, de diamantes e de vinho, é a terceira do mundo. A Nigéria e Angola, que possuem petróleo, e bem o resto da África é miserável ainda como era no tempo de 500 anos passados. Nós temos certeza que a misericórdia divina não vai premiar, nem dar loteria a ninguém, por ser cristãos, ou ser budistas, ou ser maometano. Nós vamos colher a semente que plantamos. Se não tivermos sabedoria para plantar a boa semente, temos que colher a semente amarga, que foi o nosso livre-arbítrio que permitiu que assim o fizéssemos. Mas nós estamos muito contentes com a visita do nosso Zé Modelano, das Minas Gerais, que eu guardo ainda uma recordação muito carinhosa, não da sua cidade natal, 7 de agosto, mas de Belo Horizonte, que eu passei uma semana. Em 1969, eu fui aqui como assessor do Grão-Mercado da Maçonaria Paraibana para uma reunião quando reinava o Pai Sim. E convivi uma semana com o povo belo-horizontino, que guarda uma recordação muito carinhosa. Eu quero abraçar todos os mineiros que estão assistindo, que assistiram a palestra do nosso irmão, e a todos os irmãos desse Nordeste, particularmente os irmãos espíritas que comungam das nossas ideias, que todos tenham uma semana cheia de paz, de saúde e muito amor, e que cada dia mais nós possamos superar as dificuldades do caminho, que o Brasil possa ser de verdade, em breve tempo, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Um abraço cordial no coração de todos, de Campina Grande, na Paraíba, Brasil, pela Casa do Caminho, que é uma instituição dirigida por Francisco de Assis e Clara. Um abraço no coração de todos. Boa noite a todos, muita paz, muito amor. Muito obrigada, Lázaro. Muito obrigada. Obrigado a todos vocês. Boa noite a todos. Da Rádio e TV Chico Xavier, além dos perfis nas redes sociais.